presença da Gláucia. Eu vou fazer aqui uma apresentação dela, para que ela dê abertura. Então, a Gláucia Beinotti, ela é psicanalista clínica, consteladora familiar, graduada em Direito, pós-graduada em Dependência Química, terapeuta especialista em hipnose, PNL, regressão, taróloga terapêutica, especializações em luto e manejo ao suicídio, e todo esse tempo aí de trabalho dela, ela vem ministrando palestras de prevenção a drogas lícitas e ilícitas. Glaucinha, é um prazer estar aqui com você hoje. A palestra é sua. Muito obrigada, Cris, pelo convite. Me sinto honrada em poder participar com vocês. Muito obrigada, Cris. Pessoal, boa noite. Acredito que já a Cris deu o meu currículo, né? Venho para essa palestra com muita alegria de poder compartilhar com vocês essas informações que eu estou trazendo, porque como eu trabalho em clínica, né, dentro da clínica psicanalítica, essa questão do suicídio, ela é muito falada, né? E ela é muito trazida para nós, né? Para que nós possamos aí fazer uma melhora de sintoma dessa pessoa, para que essa ideação seja interrompida, né? Então, me sinto, assim, muito honrada em poder trazer essas informações para vocês. Eu vou fazer uma apresentação pelo PowerPoint para ficar mais fácil, tá? Eu vou pedir para vocês, se puderem, fazer as perguntas, dúvidas ao final. Eu acredito que vai ser... Boa noite, Roberta. Boa noite, Cristiano, Paloma, André, Andri, Eli. Boa noite, Gi. Boa noite, Roberta, Rosimari. Tem várias outras aqui que eu não consigo ver. Mas eu vou fazer a apresentação no PowerPoint para a gente, para ficar mais fácil, tá? De fazer aí o acompanhamento. Está todo mundo vendo? Se puder me dar um sinal positivo. Ok. Ok, legal. Enzo, boa noite, seja bem-vindo todos. Elisa, boa noite, sejam todos bem-vindos. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos aí no mês de setembro amarelo, de mês dedicado à questão da prevenção ao suicídio, né? E olha só, a pergunta que eu já deixo para vocês, né? Seria interessante somente um mês para se falar nessas questões de suicídio? Né? Já deixo essa pergunta para vocês, ok? Será que só falar sobre isso no mês de setembro teremos grandes resultados? Partindo do princípio que as pessoas são acometidas pelo suicídio a qualquer dia, a qualquer mês, a qualquer hora. Então, eu já deixei para vocês essa pergunta, ok? Então, vamos lá, alguns dados que eu trouxe para vocês. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem o suicídio ao ano no mundo. É um número elevado que, desde o ano de 2011, que o Brasil assinou o acordo de participar junto com a Organização Mundial de Saúde, na questão da prevenção, eles têm, assim, metas de redução da questão do suicídio, tá? Eu não trouxe ano a ano para vocês, senão iria ficar uma coisa muito extensa e tem várias coisas importantes a serem ditas. Mas esse número ainda não foi reduzido da forma como se esperava quando foi criado esse mês aí de prevenção, tá? Então, muito se tem a fazer ainda, muito se tem a tratar, principalmente nos ambientes escolares, hospitalares, de saúde, nas clínicas. Tem muito ainda o que ser falado e passado para esses profissionais, tá? Ela é considerada também a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Esse dado também é passado pela OMS. Agora, com a questão da pandemia, essa idade, essa faixa etária deu uma mudada, tá?
Tivemos aí a presença de idosos também cometendo o suicídio, né? E pessoas acima dos 40 anos também cometendo o suicídio, tá? Então, nós tivemos uma alteração. E, por incrível que pareça, o número de suicídio e tentativa dos jovens nesse período pandêmico diminuiu, porque a presença dos pais em casa. Então, já foi feito esse levantamento, né? E foi chegado a essa conclusão, essa informação, na verdade, de que os pais estando em casa mais próximos dos filhos, eles não se sentiram tão sozinhos, né? E por isso esses números diminuíram nesse período de pandemia, tá? Então aqui, com a pandemia, essa faixa etária mudou, né? E homens cometem mais suicídio do que as mulheres, tá? E aí a gente pode até falar na questão aí da questão econômica, tá? O homem sempre à frente no sustento da casa, da família, muitas vezes se vê aí numa situação difícil, né? Ao ver dele sem solução, e eles acabam aí cometendo em maior escala o suicídio, tá? Eu trouxe para vocês também algumas questões culturais sobre o suicídio que é importante trazer, né? Porque ele vem de muitos anos, vem de muito tempo lá atrás, né? Então, olha só, segundo a religião e pesquisa feita com algumas religiões, suicídio é considerado inaceitável, né? Não se admite a prática do suicídio para determinadas religiões, tá? No Japão, significa a honra aos guerreiros, aqueles guerreiros que lutaram, que tiveram o seu reconhecimento. Na antiguidade, eles costumavam se suicidar, demonstrando força, demonstrando honra, ok? Na Rússia, suicídio era usado para vingança ao inimigo. Então, a pessoa tinha um inimigo, ela ia lá na porta da casa do inimigo, cometia o suicídio ali e achava-se que, fazendo isso, aquele inimigo nunca mais teria paz e sossego, iria carregar para sempre aquela imagem, aquela situação, né? Então, isso já foi usado muito na Rússia, tá? Na China, o espírito pertencia ao inimigo. Então, pessoas se matavam na China para entregar a sua dor, a sua culpa para os inimigos. Mais ou menos parecido aí com a questão da Rússia, né? Então, eles queriam que as pessoas, na verdade, ficassem com a culpa daquela morte, tá? Terroristas de vários países, né? Que significam chegar ao paraíso de Alá. Isso a gente vê até hoje nessas guerras aí que nós estamos acompanhando pelo mundo, né? Povos islâmicos, de que o suicídio da própria pessoa e o suicídio de outras pessoas junto, né? Que seriam aí a questão dos homens bomba, das mulheres bomba, por incrível que pareça, elas também estão se tornando muito presentes nessas questões, né? Seria uma proximidade de Alá, né? O Deus deles, né? Então, isso é muito cultural, religioso naquela região, né? E até tem um documentário muito interessante no Netflix que está passando essa questão dos homens e mulheres bomba. Então, é muito interessante assistir para a gente entender a situação cultural, né? Eles até entrevistaram uma família, os filhos, né, de uma mãe que foi mulher bomba, e eles aceitavam aquilo de uma forma muito natural. Eles não viam aquilo como uma dor, eles viam aquilo como uma coisa, um ato natural que a mãe praticou e que ela ainda conseguiu levar com ela várias pessoas, né? Então, extremamente cultural, né? E hoje, na maioria dos países, por causa dessas convenções feitas aí pela Organização Mundial de Saúde, o suicídio tem sido aí de forma, cada país da sua forma, tem sido combatido. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde acredita que o suicídio ele é totalmente evitável se houver a prevenção, né? Então, a maioria dos países aí, eles fazem parte desse tratado.
ok? E aí eu trouxe algumas das motivações do suicídio. Olha, falar em motivação de suicídio é muito difícil, porque cada pessoa traz a sua história, cada pessoa traz a sua dor, traz a sua angústia, traz o seu problema. Então é muito difícil eu ter assim uma lista e apresentar para vocês uma lista do que pode realmente motivar uma pessoa ao suicídio. Mas, com base nas estatísticas de pessoas que já cometeram, pessoas que já tentaram, eu trago aqui alguns fatores que levam as pessoas a isso, ok? Então, vamos lá. Vários podem ser os motivos, na verdade, não existe um único motivo. Por que eu posso dizer isso com toda certeza? Porque a questão do suicídio, a questão de a pessoa querer tirar aquela dor que ela sente, não é única e exclusivamente um fato. Né? Essa pessoa carrega vários problemas. E também nós não podemos dizer relacionado apenas a um problema. Então, é uma pessoa que geralmente apresenta um histórico de vida difícil, desde a infância, é uma pessoa que tem muita oscilação, assim, com relação ao humor, né? Crianças que presenciam cenas fortes de briga entre pais, pessoas que são submetidas à pressão, a estresse, né? Adolescentes que sofrem bullying, né? Muitos podem ser os motivos. Então, é um conjunto de fatos que a hora que acontece um fato de, por exemplo, separei do meu namorado, a pessoa acaba cometendo o suicídio. Mas, olha só, eu acredito que tenha profissionais aqui, né, da psicanálise. Não deve se atribuir o suicídio àquele último acontecimento. Você tem que ver todo o histórico dessa pessoa, tudo que ela traz. Então, são inúmeros fatores, inúmeros. Pessoa que não está contente com o corpo, a pessoa que tem problema depressivo, a pessoa que não consegue um emprego, briga dentro de casa, ela não aceita determinadas situações que ela é colocada. Então, tudo isso faz com que ela chegue à ideação suicida. Né? Dificilmente vamos encontrar uma pessoa que fala assim, olha, eu perdi meu namorado, por isso agora não quero mais viver. É muito difícil você encontrar. Você vai fazer o histórico dessa pessoa e você vai encontrar ali problemas, ok? Então, a gente não pode atribuir a um único fato essa ideação, tá? E aí nós temos também os transtornos mentais, né? A questão da bipolaridade, a questão de burnout, a questão das filhas e filhos ou pessoas ligadas a pessoas que têm transtorno narcisista. São inúmeros fatores dos transtornos que podem levar a pessoa, sim, a cometer o suicídio. Ansiedade, se ela chegar numa depressão general, uma depressão muito alta, muito forte, ela pode, sim, cometer o suicídio. Então, todos esses transtornos, eles precisam ser olhados de perto, porque essas pessoas são motivadas a essa prática, tá? Abuso de drogas. Como que eu posso falar que o abuso de drogas chega na questão da ideação? Por quê? Porque a pessoa que ela faz uso da substância entorpecente, significa que algo já não tem, eu falo assim, esse abuso, de forma abusiva, ok? Não estou generalizando todas as pessoas, tá? Então, essas pessoas que já abusam do uso de droga, né, são pessoas que já estão procurando algo para fugir de uma realidade que está vivendo, que não está aceitando, e uma realidade que a pessoa não está sabendo lidar com ela, seja qual seja o motivo. Então, esse abuso de droga, o que ele vai fazer com a pessoa? Geralmente, há aí uma transformação da realidade. Pessoas muito alcoolizadas, pessoas que fazem uso de cocaína assim, de forma absurda, né? Pessoas que fazem uso do crack, né? Pessoas que fazem uso da cannabis, tá?
que a maioria das pessoas são a favor da liberação, e nós sabemos todos os tipos de consequência que ela pode trazer se for usada de forma indevida. Só um minuto, pessoal, que eu vou colocar meu computador aqui. Tá. Prontinho. Nós sabemos aí as consequências das pessoas que fazem o abuso da cannabis, né? Então, são pessoas que elas estão muito suscetíveis à questão da prática do suicídio. Muito. Porque em algum momento, como essas drogas agem diretamente no sistema nervoso central, em algum momento ela pode ter lá um impulso e acabar praticando. Porque são pessoas que já vêm de um histórico difícil, né? Então, quando a gente faz acompanhamento com usuários, com adictos, o que a gente ouve muito? Olha, eu estou com um monte de problema na minha casa, a única coisa que me relaxa é sair com meus amigos e beber. É sair e usar cocaína. É o crack. Né? Então, essa pessoa já tem aquele histórico de problemas, certo? E o abuso de droga vem aí colaborar para aquilo que já está dentro dela, né? Para aquele problema que está instalado. Então, pessoas que estão assim em estados depressivos, com problemas emocionais, elas devem evitar e procurar ajuda, sim, quando perceberem que estão passando aí já para o uso e abuso dessas drogas. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? E sem contar que, se a gente for falar de uma forma inconsciente, né? Aí o pessoal da psicanálise vai entender, o fato de você já usar com excesso esses entorpecentes, você praticamente já está lidando com o quê? Com o suicídio, né? Porque você já está praticando um ato que talvez aconteça, talvez não aconteça, mas você já começa a colocar sua vida em risco, né? Então precisa tomar muito cuidado. Aquelas pessoas, mas eu bebo só de final de semana. Começar a observar, daqui a pouco essa pessoa está bebendo todo dia, ela não para de beber, entende? E se ela tem problemas psicológicos, se ela já faz acompanhamento, ela precisa sim de um olhar muito mais assim, diferente em cima dessa pessoa, ok? Olha só, outra questão muito falada: traumas emocionais, luto, depressão, doenças graves diagnosticadas. Muito comum, pessoas que recebem o diagnóstico do câncer, de um tumor ou algo parecido, alguma patologia que não tem cura, as pessoas acabam aí cometendo suicídio para aliviar, antecipar a morte que ela já sabe que é certa, né? Ela começa a entender isso dentro dela, então, para aliviar a dor dela, muitas vezes dos familiares, elas acabam aí praticando o suicídio. Isso a gente tem notado um pouco com relação aos idosos, ok? Então, eles também precisam começar a ter esse olhar, né? Nós precisamos ter esse olhar para eles também, né? Então, aí depois entram as questões familiares, como eu abordei, muitas vezes separação, mudança de cidade, mudança de emprego, pessoas que dentro da família, o falecimento, né? Brigas dentro da família. Então, por exemplo, irmãos que se davam muito bem, de repente deixam de ter amizade, né? Então, tudo isso aí pode influenciar. Questões financeiras, é aquilo que eu falei com relação ao sexo masculino cometer o suicídio. Homens que não chegam um momento de que estão tão endividados que eles não veem uma saída, né? A não ser se matar. Muitas vezes eles possuem seguro, podem deixar a família um pouco melhor, né? Mas a questão financeira, principalmente nessa questão de pandemia, ela tem sido muito observada, tá? Então, os homens, eles entram mais nesse quesito aqui, tá? Depois, o bullying, né, que é um assunto super falado, principalmente entre adolescentes, né? O adolescente que sofre bullying e por medo ele não fala, ele não conta, ou ele tem vergonha, ele não pede ajuda, né? Ele pode entrar, sim, no estado de depressão muito grande e chegar a praticar um suicídio.
né? Então, é muito importante que se fale sobre o que está acontecendo. Orientar esses jovens, olha, se estiver acontecendo algo, você tem que falar. Você precisa falar, né? Relacionamentos conturbados. Aí eu posso colocar a questão de casamentos onde há violência doméstica, onde há agressão, onde o marido frequentemente faz uso de álcool, droga, e ele chega em casa, é aquela confusão, aquela briga, aquele problema, né, que acontece aí em muitas famílias que a gente tem conhecimento. E isso também tem trazido essas questões de pessoas cometendo suicídio para se livrar desse problema, ok? Tristeza profunda, né? Vamos lá. Não estou dizendo aqui da pessoa que, porventura, ficou um dia triste, passou alguma tristeza, algum aborrecimento. São pessoas que carregam com elas uma tristeza profunda. E por mais que você converse, por mais que você fale, essa pessoa não consegue mudar o aspecto de vida, de olhar da vida, né? Então, essas pessoas também podem ser, sim, acometidas pela ideação, tá? E aqui, por último, que não é o último, né, como eu já expliquei para vocês, dificuldades em gerir a vida e os problemas que acontecem. Então, pessoas que não conseguem gerir os problemas apresentados. O que ela prefere? Ela prefere sair de cena, não participar da solução daquele problema da vida dela mesma, e em algum momento ela pode sim ter essa ideação. Né? São pessoas que não vão à luta e não participam, não querem participar desses problemas. Elas não se sentem capazes disso, né? Então, são pessoas que provavelmente vão sair de cena, né? Vão procurar outro tipo de solução para aquilo, e muitas vezes a solução pode sim ser o suicídio. E aí, pessoal, vamos lá para o próximo. Para o próximo tema. Aí vem a questão dos alertas, tá? Como identificar aí as pessoas que podem estar pensando em suicídio. Tá? Primeiro de tudo, pode não dar sinal algum. Existem pessoas que são maravilhosas, são pessoas que não demonstram nenhum tipo de problema, e até que um dia a gente recebe a notícia de que elas cometeram suicídio, né? E isso eu posso falar assim até de conhecimento, que eu tive uma afilhada, uma amiga, que inclusive eu fui madrinha de casamento dela, e ela é uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa extremamente extrovertida, uma pessoa que viajava muito, que ela tinha, assim, uma energia muito grande de vida, né? E um determinado dia, conversando com ela pelo WhatsApp, porque a gente conversava toda noite, ela me mandou uma mensagem dizendo como que eu estava, se estava tudo bem, e começou a me mandar mensagens do tipo, olha, não se esqueça de mim, eu sou sua amiga sempre e tal. E eu falei, mas que conversa, né? Coisa é essa? Né? Que estranho, né? E aí ela começou a me escrever umas coisas no WhatsApp, de que se caso acontecesse alguma coisa com ela, ela não queria ser enterrada, ela queria ser cremada, e por aí vai. E eu ainda falei, olha, você tá, né, tá viajando aí, que é isso? Nunca falou nada desse tipo de coisa. E aí ela começou a colocar umas carinhas para mim de riso, como se estivesse me zoando, entendeu? E eu falei para ela, falei assim, ó, vai dormir que seu mal é sono, entendeu? Fica aí falando bobagem, que isso, né? Agora que, sabe, eu falei muita coisa assim para ela. Enfim, fui dormir e tal. No dia seguinte, fui para o trabalho. E aí eu recebo a notícia de que ela estava na Santa Casa aqui, porque ela tinha tentado suicídio. E aquilo foi um choque muito grande. Um choque, porque eu era uma pessoa muito próxima dela e ela nunca, em momento algum, me deu sinal de que cometeria isso, de que faria, teria coragem disso. Nunca. Eu tive amizade com ela por 26 anos. Né, de trabalhar junto, de ir na casa, de sair, de fazer coisas juntas, de passear juntas, né?
fui madrinha do casamento dela, inclusive. E simplesmente ela tomou lá uma grande quantidade de medicação e depois ainda ela ficou internada por 20 dias e depois de 20 dias ela veio a óbito. Então, são pessoas que não dão sinais, né? Então, o histórico familiar dessas pessoas, a gente sempre precisa, de alguma forma, saber quando essas pessoas começam a mudar um pouquinho de comportamento. Opa, peraí, o que está acontecendo? Né? Porque em algum momento um sinalzinho é escapado, né? Então, observar. Nessa época, eu não tinha conhecimento nenhum de todos esses cursos que eu tenho, não tinha conhecimento mesmo, né? E foi, assim, um baque muito grande, né? Mas eu trago essa experiência para vocês, né? Então, existem pessoas que realmente não vão dar sinal, tá? Depois, sinais mais frequentes, os cortes comuns entre os jovens, né? Hoje, jovens que se cortam, né? Existem grupos, existem páginas na Deep Web que você pode acessar e pode se reunir com eles, e eles contam as experiências e tal. Isso já é um sinal muito avançado de uma vontade de suicídio, né? Eu já ouvi assim, isso aí é bobagem. Gente, não é bobagem. Se a gente for achar que tudo é bobagem, as coisas vão acontecer e muita gente vai se arrepender por não ter feito algo, né? Então, não é bobagem. Minha filha cortou o pulso, agora isso é moda. Gente, precisa observar o que está acontecendo com essa filha. Precisa parar e olhar para ela e falar assim, mas o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com meu filho? Precisa parar. É um momento obrigatório de parar, porque já é um sinal muito grande. Ok? As tentativas de suicídio recente. Pessoas que já tentaram suicídio recentemente, essas pessoas precisam sim serem observadas de uma forma mais de perto, porque elas podem sim novamente tentar. E a gente não pode acreditar que ela fez isso. Ontem eu fiz uma palestra e uma moça perguntou para mim, mas não é só chamar atenção? Sim, é chamar atenção para dizer que algo não está bem. Né? Sim, é chamar atenção, falar, olha, eu estou aqui, eu estou pedindo ajuda, pelo amor de Deus, alguém tem que me ouvir. Né? Então, é bem por aí. Pessoas muito cansadas com a vida, pessoas que falam o tempo todo, olha, eu estou cansada da minha vida, eu não aguento mais, por mim eu sumiria, por mim eu morreria, por mim eu iria desaparecer, né? Desejo contínuo de querer morrer, aquela pessoa que sempre fala nisso, né? Pessoas que já se veem mortos. Um paciente que passou um período comigo, que ele falou assim, no começo ele falou assim, nossa, a coisa que eu mais me vejo é deitado no meu caixão, umas coisas assim. Né? Depois a gente conseguiu entender tudo isso, e ele mesmo conseguiu entender, e graças a Deus, eu acredito que ele esteja bem, acredito sim que ele esteja bem. Mas essas pessoas, dependendo da frequência com que elas falam isso, elas precisam ser observadas também. Pessoas que ficam planejando a morte, com data, hora, meio de execução, essas pessoas estão a um ponto de querer fazer tudo isso. Elas precisam ser olhadas de outra forma, elas precisam ser monitoradas. E isso aqui, esses sinais de alerta, na verdade, eles servem de prevenção mesmo, né? Observação. Pessoas que começam a doar seus objetos, isso é muito interessante. Doar seus objetos, se desapegarem de coisas que elas gostam muito. Pessoas que chegam a fazer testamento, né? Vai no cartório, já faz o seu testamento. Olha só, não estou dizendo que uma pessoa que quer deixar tudo certinho na vida dela, a pessoa está tentando se matar. Não, precisa desse histórico. Olha só, a pessoa está sendo tratada e acompanhada no histórico de depressão.
Aí ela vai lá e faz um testamento. Opa, peraí, o que ela está planejando? Né? Então, precisa ficar de olho nisso, né? Rascunhos de cartas de despedida. É muito comum pais acharem no meio das coisas dos filhos cartas, né, manuscritas assim já de um início de uma despedida, né? Resolver assuntos antigos, pessoas que estão procurando amigos antigos, parentes, e estão querendo resolver problemas, estão querendo perdoar, serem perdoados, isso também é um sinal, né? Dependendo da situação que ele vem vindo. Afastamento da rotina, a pessoa já não quer muito mais tomar banho, ela já não se cuida tanto fisicamente. Ela ia na padaria tomar um café, já não vai mais. Não quer mais fazer parte da roda de amigos. Né? Então, esses comportamentos, eles precisam ser observados. Organização dos seus pertences. Aquele que tem o quarto, vamos lá, desorganizado, bagunçado, em determinado momento ele começa a organizar tudo, começa a deixar tudo em ordem. Um jovem, vamos lá, que está com problema, aí está com uma questão emocional, e ele começa a fazer tudo isso, né? Como ele está fazendo? Por qual motivo? Qual a motivação? Né? As ameaças, olha, vou me matar. E eu escuto muito isso. Quem fala não faz. Sabe, eu escuto muito isso e eu simplesmente abomino. Abomino essa frase. Quem fala não faz. Entendeu? Tá querendo chamar atenção. Entendeu? É inacreditável, né? Isso. É inacreditável. Pessoas que falam do seu velório, do seu enterro, como querem ser. E aí me remete a essa minha amiga, que uma das coisas mais que ela disse para mim foi que ela não queria ser enterrada, ela queria ser cremada. Vocês percebem como que é esse, né? É muito interessante isso. Eu vivi isso de uma pessoa, então eu posso trazer para vocês essa experiência aí, que para mim, lógico, não foi nada agradável. Né? Mas aqui, sintomas que nós devemos prestar atenção nessas pessoas, ok? Nessas mudanças aí de comportamento. E aí eu trago a pergunta para vocês. Na verdade, o suicida quer morrer? Se vocês quiserem colocar no chat aqui para mim, por favor, vocês acham que ele quer morrer? Então vale olhar o meu slide. Se quiser abrir o fone para falar sim ou não. Opinião de vocês, de cada um. Opa! Roberta, não. Como que eu faço aqui agora? Ele quer se livrar da dor, perfeito, Roberta. Eu acho que sim, porque às vezes a vida tá tão difícil e a pessoa ela quer dar um basta na vida. Mas é na vida ou naquela dor? Na dor. Tá. Obrigada, Então, Gi. eu acho que provavelmente ela gostaria sim do suicídio por conta disso. Ela quer tirar essa dor, quer tirar esse aperto do peito, quer tirar esse mal-estar, essa sensação ruim que a pessoa sente. Então ela ela procura fugas, né? Para poder aliviar essa dor. E muitas das vezes essas fugas entra como a depressão, como o uso das drogas que a senhora falou, não só as drogas, como a prostituição, e várias outras coisas que entra como, no meu pensamento, entra como fuga, para poder aliviar a dor que a pessoa está sentindo nesse momento. Ok. Muito obrigada, Gi. Expliquei certo? Deu para entender. Entendemos, sim, entendemos. Obrigada, Gi, obrigada. Então, pessoal, olha só, é isso aí, é um relato nato, né? Então, na verdade, a pessoa não quer
se matar, né? Ela quer se livrar dessa dor, que é um fardo muito grande para ela. Esses dias uma pessoa me contou que bem o seguinte também, né? Ela estava numa questão de luto pela avó e em determinados momentos ela sentiu uma vontade enorme de morrer e ir para o lado da avó. Mas ela falava assim, ela descrevia assim, era tão estranho que eu falava assim, não, se eu morrer e for ficar com a minha avó, eu volto e não tenho mais a dor. Olha que coisa, eu volto e não tenho mais a dor. Ou seja, o problema era a vida? Não, ela queria voltar, ela pensava assim, não, eu vou, fico com a minha avó, mas a hora que eu volto eu não tenho mais essa dor. Né? E é o que a Gi acabou de falar. Você vai buscando coisas para aliviar de qualquer forma aquilo que você está sentindo. Né? Então, entendam que o suicida, a pessoa que pratica, que tenta, a vida dela não está em jogo. O que está em jogo são as dores dela. É isso que ela quer demonstrar, que o fardo estava muito grande para ela. Né? Olha só, eu escrevi ali, não, ele apenas quer dar um novo rumo à vida, deixando de sofrer por questões que, de alguma forma, ele não é forte e o perturba. Ele não é forte para lidar com aquilo e aquilo perturba 24 horas por dia. Ele convive com aquilo o tempo todo, tá? E olha só, na maioria das cartas deixadas de despedida, sempre mencionam que um dia se encontrarão, que irão cuidar dos entes queridos de onde estiver. Ou seja, dentro dele, ele está dizendo que ele vai continuar vivo, mas a dor não vai existir mais. Certo? Então, nessas cartas que geralmente eles deixam, essas pessoas deixam, é assim. Nós nos veremos, nós nos encontraremos, eu estarei sempre ao seu lado. Entende? Então, não é a vida o problema é a dor ali, insuportável. Né? Existe aqui uma fantasia muito grande que pensa somente em se vingar de pessoas, causar culpa em outras e ver as pessoas sentindo sua falta. Isso aqui, a gente já entra aí numa questão psicanalítica, de uma fantasia criada por essas pessoas, no inconsciente, de que, olha, eu vou me vingar. Né? Se eu me matar, eu vou me vingar de quem fez mal para mim, porque a pessoa vai sentir culpa. Eu vou fazer... Se eu tiver um problema assim, por exemplo, de rejeição, eu vou culpar aquelas pessoas que me rejeitaram pela minha morte. Né? Pessoas vão sentir sua falta, as pessoas vão ficar ao seu lado da forma que ela queria que eles ficassem enquanto ela estava viva. Então, tudo isso começa a se fantasiar dentro da pessoa, mas não porque ela quer morrer, na verdade, ela quer que aquilo aconteça em vida. Ela quer que alguém venha e alivie aquela dor dela. Ela quer que alguém venha e fale assim, olha, você não está sozinho, você não está sozinha. Né? Você pode contar com ajuda. Né? Então, nessas questões de fantasia, a gente começa a perceber muito. Né? Que, na verdade, a pessoa quer estar aqui. Ela só não está porque ela não consegue lidar com aquilo. A verdade é bem essa. Né? Isso aí, a gente... É um tema assim, que dá para se falar muito sobre isso. Essas questões. Né? Mas é muito interessante a gente começar a ter esse olhar. Né? E aí entra a questão de que o suicídio pode ser evitado e de que forma, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é totalmente evitável quando ele for prevenido, né? Quando houver o trabalho de prevenção. Necessita de um olhar atento dos familiares, amigos, equipes de saúde em volta desta pessoa. Olha só, pessoas que estão num quadro grave de depressão, pessoas com transtornos mentais, pessoas no abuso de substância entorpecente, pessoas que estão sofrendo ou um histórico muito grande de bullying, né? Pessoas do convívio dos narcisistas, porque pode acontecer também,
né? Essas pessoas precisam ser olhadas de uma forma totalmente diferente, porque elas podem sim, elas são potenciais para isso, né? Ela precisa procurar, ela tem que entender, e isso precisa ser falado para ela precisa ter essa consciência, tá? De que ela precisa procurar ajuda, ela precisa ser motivada a falar sobre o que vem acontecendo com ela. Geralmente, a pessoa procura alguém que ela confie, né? Para conversar a respeito, né? Mas ela vai precisar ser abordada por alguém. A não ser que ela mesma chegue uma hora e fale, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Né? E aí o momento de voltar a atenção para ela, opa, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Né? Então, essa pessoa, ela precisa ouvir de alguém, né, que ela não está sozinha nesse momento, que muita coisa pode ser feita por ela. Ela pode conversar com um familiar que ela confie, com uma professora, né, com uma amiga, talvez. Ah, mas eu não confio em ninguém, minha família não dá. Um profissional. Né? Os profissionais nós somos treinados para isso. Nós temos a escuta profissional. Né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque a pessoa vai ser ouvida sem ser julgada. E naquele momento é isso que ela precisa. Né? Ali no item de baixo eu coloco o seguinte, a conversa deve ser livre de julgamento, não se deve querer entender o motivo, não se deve mostrar espanto, não se deve fazer alarme. Né? Então, olha só, quando a pessoa acaba dizendo isso, acaba falando sobre essa vontade, né? Ela tem que ser somente ouvida. Né? Somente ouvida. Não tem que falar, mas você vai querer se matar só por causa disso? Gente, isso não se fala. Isso só agrava a situação. Né? Você tem mais que ouvir do que falar. Procurar interromper muito pouco essa pessoa, porque no momento que ela começar a falar e com essa questão da confiança, ela vai despejar muita dor para fora e ela precisa disso. Ela não pode ser julgada por isso. Né? Não querer entender o motivo, querer fazer a pessoa falar, não, mas você tem que me falar o porquê que você está fazendo. Não. Talvez nem ela consiga achar no meio de tanta questão dentro dela. Então, isso também não deve ser feito. Né? Não deve se mostrar espanto. Ai, meu Deus, sabe aquela coisa, né? De que, não, isso não deve ser feito. Né? Alarme, contar para todo mundo, falar para a família inteira, sair. Calma, gente, não é assim que se faz. Aquela pessoa, antes de mais nada, ela precisa da privacidade dela. Ela precisa estar convicta de que a pessoa que está ouvindo ela é uma pessoa que vai poder ajudá-la. Né? Então, é isso que eu trago para vocês. Nessa questão, nesse tipo de prevenção aqui, né, são para as pessoas que estão à volta, familiares, amigos, marido, mulher, né, pai, mãe. Então, são algumas questões básicas de se iniciar esse processo, né, para se evitar aí o cometimento aí do suicídio. Então, essa pessoa se abre e começa a falar, e fala assim, olha, você confia em falar para mim o que está acontecendo, você quer ajuda de um profissional. Existe o CVV 188, que funciona 24 horas por dia, né? Eles são treinados para isso. Tem um amigo nosso, psicanalista, o Luiz, que ele é voluntário do CVV, e ele comenta sempre, ele fala assim, olha, eu já nem sei mais quantas vidas eu consegui salvar, porque a pessoa, naquele momento, ela só queria falar, ela queria que alguém escutasse a dor dela, ela queria ser ouvida. Né? Existem aí os CAPs, né, que podem sim dar um acompanhamento, né? Existem nós, psicanalistas, existem os terapeutas, existem os psicólogos, né? Então, é muito importante essa pessoa saber que ela não está sozinha, que ela pode sim ter ajuda. Né? E que ela não é a única que passa por isso nesse momento. Né?
Então, isso é muito importante. E a pessoa que estiver conversando com ela tem que ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? Uma pessoa que esboce acolhimento, né? Que tenha empatia para aquilo que está sendo falado para ela, né? Uma pessoa que entenda até onde vai aquela dor, né? É uma pessoa que tem que estar totalmente aberta, aquela pessoa com bastante tempo, né? Num lugar tranquilo, num lugar calmo, né? Se essa pessoa quiser chorar, ela permita que ela chore muito, permita que tudo isso aconteça, né? E isso já vai ser um grande alívio inicial para ela, né? Então, essas são orientações assim para as pessoas que estão em volta, né? Ou que tem conhecimento de alguém que está com problema e pode sim ajudar. E olha, eu vou falar, quando a gente consegue fazer isso para alguém e a gente vê um retorno de que essa pessoa saiu dessa situação e está bem, isso é muito gratificante, porque uma vida foi salva. É muito gratificante tudo isso, ok? Vamos lá. Se evitar o suicídio, né? Então, olha só, aqui já parte para uma casa e um lugar, né, um local onde existe uma pessoa já com ideação suicida, com iminência de fazer, ou que esteja nessa questão da depressão grave aí, uma pessoa que está doente, que já sabe que tem um diagnóstico não muito favorável a ela. Então, olha só, quais os cuidados para se evitar aí o suicídio? Alguns deles, né? Retire do alcance dessas pessoas meios de execução, como faca, armas de fogo. Arma de fogo, gente, pelo amor de Deus, hein? Nem tenho na casa, nem tenho. Né? Medicamentos, por exemplo, a pessoa faz uso dos antidepressivos, então, se ela tiver numa crise ou com essa ideia muito forte, controlar o remédio, não deixar essas caixas de remédios soltas na casa, tá? Porque eu sempre costumo, quando eu faço palestra antidroga, eu costumo falar assim, gente, lugar de remédio não é em cima da pia, não é em cima da mesa. Lugar de remédio é numa caixa guardada, onde você vai lá com acesso, pega e toma. Se ele é controlado, por que ele tem que ficar solto dentro de casa? Então, eu vejo assim, é que eu deixo meus remédios em cima da pia. Né? Ao alcance de qualquer pessoa, ao alcance de criança, de adolescente, que muitas vezes, quero ver o que barato que dá tomar isso aqui, toma lá. Então, lugar de remédio é numa caixinha guardada, né? Que as pessoas não tenham acesso. Então, as pessoas que já tomam essas medicações, é interessante que você observe a quantidade, que falei, não, olha, tá aqui, esse é o seu comprimido do dia, o resto está guardado, né? Venenos, quem tem costume de deixar veneno de rato em casa, chumbinho, né? Material químico, afastar tudo isso de casa ou deixar em um local seguro, trancado. Produtos tóxicos, né? Cordas, lâminas, né? Se morar em apartamento, sempre alguém deve estar no mesmo ambiente, né? Evitar que essa pessoa durma sozinha, né? Se tiver grade, rede de proteção, melhor, né? Enfim, todos esses cuidados devem ser tomados nessas circunstâncias, tá? Se a pessoa tiver em surto, descontrolada ou sob efeito de droga, imediatamente acionar o SAMU para intervenção médica urgente. Não sei se todo mundo é do estado de São Paulo, né? Mas imediatamente chamar o serviço de emergência. E vamos lá, nesse quesito aqui, o que é importante falar? Se a pessoa estiver em surto, por exemplo, aquela pessoa que está num quadro de depressão muito forte, e ela começa a chorar, ela começa a se bater, ela começa a tentar bater a cabeça, se espernear, essa pessoa, provavelmente, ela está entrando em um surto, ela está fora do controle. Quem que pode fazer o controle dessa pessoa nesse momento? Aí tem que ser mesmo uma intervenção médica, tá? Uma equipe médica aí, de enfermeiros, pessoas treinadas para isso. Pessoas que estão sob efeito de droga ou do álcool, né? Que chega em casa, começa a discutir, avança das pessoas,
você percebe que ela está muito agressiva, ela se apodera de uma faca, ela está correndo risco ali de vida, imediatamente chamar também a emergência ou a polícia, né? Fazer sozinho é um tanto que perigoso, porque você também pode se machucar, você pode também se ferir gravemente, né? Então, nesses momentos, o que a gente orienta? Que a pessoa mantenha muito calma, né? Que ela fique muito calma naquele momento, né? Que ela já tenha aí o telefone da emergência meio à mão, se ela está passando por essa situação, né? Imediatamente acionar, ficar próximo da pessoa e dizer, olha, vamos se acalmar, vamos ficar calma, respira, respira comigo, entendeu? Então, é fazendo esse trabalho até que essa equipe chegue e faça aí o trabalho que tem que ser feito com essa pessoa, ok? Evitar as pessoas que estão aí com essa ideação, tá? Durante o dia, à noite, dentro da casa, durante a rotina. Evitar julgamentos, evitar brigas, discussões, tá? Você deixar o ambiente um pouco mais tranquilo dentro de casa vai aliviar um pouco o estresse daquela pessoa, aquilo que ela está sentindo, né? Então, é muito comum um adolescente chegar na terapia e falar assim, mas minha mãe fica gritando o dia inteiro, essa daí só quer agora se matar, e não sei o quê. Gente, isso não se faz, tá? Porque isso vai totalmente contra tudo que a gente fala sobre prevenção ao suicídio, né? Então, entender que aquela pessoa está passando por um problema, ela está passando por um problema, ela está doente naquele momento. É como se você tivesse um doente de qualquer outra patologia, né? É que as pessoas não veem a pessoa na cama, entubada, com soro, elas falam assim, isso é bobagem. Precisa mudar esse conceito. Mudar. Né? Uma pessoa, ela está adoecida mentalmente, ela não necessariamente precisa estar numa cama, amarrada, jogada, né? Entubada. Né? Precisa se mudar isso. Né? Então, isso é muito importante ser passado, isso ser divulgado e fazer com que as pessoas tenham esse entendimento. Ok? E agora aqui, os tratamentos, ontem até um menino me perguntou na palestra que eu tinha feito com eles, né, dessa escola, ele falou assim, mas resolve tratar? Eu falei, poxa vida, é lógico, né? Lógico que o tratamento é importante, né? Então, vamos lá, os tratamentos. Primeiramente, esses quadros mais graves aí, de depressão, quadros de esquizofrenia, quadros psicóticos, né? Todas as questões de doença mental aí, sim, deve ser o médico especialista, no caso, o psiquiatra, deve ser, sim, procurado, porque, na maioria dos casos, essas pessoas precisam, sim, de uma intervenção médica, tá? Muitas vezes, elas vêm para a terapia em busca de apoio, mas nós percebemos que há necessidade, sim, de um acompanhamento médico, né? Então, o tratamento médico, a prescrição de medicamentos, pode ser que seja necessário, sim, em alguns casos, nos casos mais graves, nos casos que o médico diagnosticar a necessidade da medicação, né? E aí eu trago a pergunta do menino que me fez ontem, eles são eficazes? Sim, eles são eficazes, eles são seguros, né? Pode ser que a pessoa não se dê bem com uma medicação, precise fazer alteração, mas isso tudo sob orientação médica, né? Então, esses tratamentos, sim, eles são eficazes, porque eles vão mudar aí funcionamento aí das questões de serotonina, na questão da regularização de humor, né? As pessoas que precisam tomar o lítio, né? Sem o lítio, ela não consegue nem vir para a terapia, porque não tem como fazer, né? Então, a medicação muitas vezes é necessária. E aqui eu já deixo também, né, como preventora de drogas, que a pessoa que está fazendo um tratamento com acompanhamento médico
Nunca deixe de tomar medicação sem ele saber. Não queira fazer o desmonte da medicação sem conversar com ele, né? Porque é muito fácil essa pessoa abandonar o tratamento e aqueles sinais, os sintomas da depressão voltar de uma forma muito forte. Então, isso pode acontecer. Então, quando a gente fala, olha, pessoal, quando você estiver tomando qualquer tipo de medicação, principalmente os antidepressivos, os calmantes, etc., etc., né? O médico tem que ser consultado quando você tem intenção de parar com essa medicação. Porque pode ser muito danoso à saúde mental a interrupção abrupta disso aí. Né? Então, as pessoas que estão nesse processo de depressão, que estão fazendo esses tratamentos, elas precisam ter e saber que a retirada da medicação só o médico vai poder fazer. Né? Então, não tem essa história de, minha tia disse que isso aí é bobagem, não tomou e não tomo mais também. Gente, não. Cada um faz aquilo que acha por conta e risco. Mas daí você vê que sua tia parou de tomar e não aconteceu nada com ela, isso não funciona. Né? Já que você foi lá, fez uma consulta, o médico achou necessário, você deve continuar com ele até que esse remédio seja tirado. Ok? Acompanhamento psicanalítico, terapêutico, psicológico e o CAPS, né? Esses acompanhamentos são muito importantes, né? E aí vem falar da minha área, da psicanálise e da terapia. Quando você vai para o médico, você vai fazer um tratamento médico, ele vai te prescrever medicações que vão aliviar os sintomas daquela questão. Então, por exemplo, sua tristeza pode melhorar um pouquinho, seu cansaço, sua fadiga, a questão do sono excessivo, crises de choro, né? Tudo isso pode sim ser aliviado com as medicações, né? Irregularidades no humor, né? Tudo isso a medicação ela vai arrumar, ela vai dar uma boa arrumada, né? Na questão da ansiedade, por exemplo, estou comendo demais, a medicação pode vir ajudar que isso melhore, né? Mas o que precisa ser entendido, e as pessoas precisam entender pararem de falar que eu não vou no psicanalista porque eu não sou louco. Né? Então, precisa desmistificar isso aí. Quando a pessoa está no processo de depressão, existem causas, existem motivações, como nós vimos lá atrás. A medicação vem sim ajudar o bem-estar dela, físico dela. Mas a raiz do problema, aquela questão que faz ela ficar daquele jeito, precisa ser tratado, precisa ser acompanhado. Traumas precisam ser ressignificados, problemas precisam ser vistos de uma outra ótica. Né? Então, olha só, o acompanhamento terapêutico nessas questões de problemas de saúde mental, ele é imprescindível. Ele é importantíssimo. Primeiro, porque através da fala, a pessoa vai se aliviar muito mais. Ela vai falar aquilo que ela sente. Ela vai começar a se conhecer. Ela vai começar a entender os gatilhos que ela não pode acessar ou não pode ter. Ela vai saber começar a lidar com tudo isso. E isso é um crescimento muito bom para a pessoa. Né? Então, eu, como psicanalista, pode ser que eu tenha colegas que não entendam da mesma forma que eu. Tá? Isso não é a verdade soberana, ok, pessoal? É o que eu entendo, é o que eu vejo no setting, né? E é o que eu passo para vocês. Pessoas que estão fazendo acompanhamento médico com medicação e estão na terapia, essas pessoas estão tendo uma evolução muito boa, muito favorável. Né? Então, isso de que só vai para a terapia quem é louco é mentira. Só vai para a terapia quem realmente quer se conhecer, para quem quer melhorar, para quem quer ressignificar problemas. Tá? Então, o acompanhamento terapêutico é essencial. Seria muito bom que todas as pessoas pudessem ter. Né? Eu sou dessa opinião. Todas as pessoas deveriam ter. Né? Todas as pessoas deveriam fazer análise. Tá?
porque a vida muda, a gente se olha de outra forma. A análise é imprescindível na vida das pessoas. Isso falo com toda certeza. Depois, a questão da internação, se houver necessidade, né? Então, nos casos, né, do surto, que eu comentei, a pessoa chega lá no limite dela, muitas vezes o médico entende que a internação vai ser necessária, né? Que ele vai ter que fazer dosagens altas aí de medicação, ela vai ter que ficar um período isolada para que as coisas comecem a voltar ao normal, tá? Então, aí o médico vai olhar o quadro e vai dizer, né, se há necessidade de uma internação. Um outro tipo de terapia que ajuda muito e dá muito resultado e é mais acessível às pessoas que não têm condições de pagar uma terapia são os grupos de apoio, são sessões de terapia em grupo. Inclusive, acho que aqui no Mente Criativa vai iniciar um grupo, né, com preço bem acessível. Esses grupos, eles são muito bons porque a troca de experiência das pessoas que estão no grupo, elas começam a observar que elas não estão sozinhas, elas têm outras pessoas na mesma situação que elas. Isso é muito importante, isso é valorizar a vida, isso é trazer a motivação para essas pessoas, né? Então, essas terapias em grupo, elas são mágicas, elas são ótimas. No começo, todo mundo é muito assim, receoso, né? Fica quieto, mas depois o grupo entra numa harmonia muito grande, você vê uma melhora assim muito, muito, muito significativa com relação a essas pessoas, ok? E por fim, eu quero dizer para vocês o seguinte, que falar em suicídio é falar sobre a vida, tá? A importância da vida. A vida, ela não pode ser misturada e confundida com problemas que nós não sabemos resolver. Problemas, eles acontecem todos os dias. Nós temos 1 bilhão, 1 trilhão de problemas que nós resolvemos até hoje na nossa vida. E sem necessitar tirar a nossa vida. Nós já resolvemos muitas coisas difíceis, passamos por problemas terríveis, né? E conseguimos superar até hoje, e nós estamos aqui com vida para dizer tudo isso. Então, por que não entender que a vida, ela é valiosa no sentido de que tudo pode ser resolvido, tudo pode ser falado, tudo pode ser ouvido, né? Então, eu sempre falo isso nas palestras que eu ministro, quando eu estou em acompanhamento terapêutico com pessoas de ideação suicida, é trazer a vida para essas pessoas, mostrar para elas que outros problemas já foram resolvidos e ela continua viva, sem ter tirado a vida dela. Ok? Pessoal, eu estou deixando aqui, acho que dá para ver, o meu WhatsApp, tá? Se alguém quiser contato comigo, né? É só acessar nesse número. Eu também tenho o meu Instagram, que é @glauciapsicoterapeuta, tá? Se alguém quiser seguir, vou gostar muito, porque lá eu coloco muita coisa sobre psicanálise, sobre acompanhamentos, sobre tratamentos, é muito interessante, tá? Posto coisas sobre o tarot terapêutico, sobre a regressão de vidas passadas que eu faço, agora constelação familiar, também uma ferramenta muito boa. Então, se alguém quiser me seguir, tá? Fique à vontade, eu vou ficar muito agradecida e será um prazer, tá? E agora eu vou abrir para vocês aí a perguntas, né? Eu vou até encerrar minha apresentação aqui. E estou aí aberta a perguntas, pessoal. Fiquem à vontade. Ou pelo chat, ou abrindo o microfone. Vamos lá. Uau, todo mundo quieto. Mente criativa, me ajude. Vocês entenderam? Gostaria de saber
Que bom! Oi. Eu gostaria de Obrigada, saber. porque eu estou aqui. Eu falei, gente, o que aconteceu? Acho que as pessoas ficam tímidas, né? Mas olha, está todo mundo de câmera fechada, não tem problema, aqui não tem julgamento, não tem nada. É Pois não, verdade. Roberta. Eu gostaria Age, de saber se, por exemplo, uma pessoa que a gente até, entre aspas, diagnostica, percebe que ela está com esse problema. Uhum. E ela se recusa, né, a fazer um tratamento. Ela se recusa, ela não enxerga que ela tem isso, mas a gente percebe que ela se enquadra em todos esses pontos que você colocou para a gente. Tem alguma forma de convencer essa pessoa, de tentar ajudar? Porque às vezes ela entra numa negação tão grande, né? Uhum. Mas você percebe que se ela, por exemplo, beber, se ela for se drogar, se ela já é tendenciosa a isso, né? Ela com certeza vai perder a cabeça e chegar a fazer algo de errado. Certo. Tem como? Olha, Roberta, o que eu posso falar para você é o seguinte: quando a pessoa está nessa questão da negação, ela está negando muitas vezes a própria dor que ela está sentindo. Então, ela pode estar até no estágio de negar a dor dela, tá? Ela sente aquilo, mas ela não aceita que sente aquilo. É com relação à dor dela mesma, né? Então, olha só, pode ser também que ela não esteja conversando com alguém que ela confie, né? Talvez precisa procurar uma pessoa com a qual ela tenha muita afinidade para falar. Porque, olha só, nós que trabalhamos na psicanálise, nós recebemos pacientes assim, sessões, que depois de muitas sessões, eles acabam confessando essa ideação. Por quê? Por não ter confiança ainda naquela pessoa. Então, um primeiro passo que eu posso falar para você é quem é a pessoa mais próxima que aquela pessoa confia e acredita para conversar, né? E fazer a abordagem, Roberta, de uma forma muito tranquila, sabe? Essa pessoa fala assim, começar a abordagem muito tranquila, como que você tem passado, como que estão os seus problemas, você resolveu isso, como que está tal coisa. Começar a perguntar, não diretamente aí nessa questão, né? Você está com vontade de se matar? Não. Começar a rodear nos assuntos que você sabe que essa pessoa já teve dificuldade ou ainda tem, né? E talvez, abrindo esse canal de comunicação, ela consiga entender em algum momento que ela pode ter ajuda. Entende? É um trabalho, assim, um pouco vagaroso, quando essas pessoas se negam, né? Mas você tem que insistir de uma forma bem suave com ela, né? E enquanto isso não acontece, você não consegue acessar essa pessoa, tomar todos esses cuidados, né? Uma coisa que já me falaram que fazem e dá muito resultado falar sobre matérias. Olha, eu li em tal lugar sobre isso. O pessoal que cuida, pessoal terapêutico, pessoal que faz reunião. Nossa, uma amiga minha teve bons resultados. Sabe, sempre está abordando esses assuntos perto da pessoa, até que um momento ela fala assim, poxa, por que não? Entendeu? Mas se ela estiver muito próxima dessas questões, dessa ideação, aí eu falo para você, ter um olhar muito, muito, muito refinado com essa pessoa. Para evitar que aconteça algo com ela. Entendeu? Entendi, muito obrigada. Espero Ótima explicação. Muito legal. Eu acho que é um caminho, viu, Roberta? Pela experiência que eu tenho, né? É um caminho que você pode seguir com essa pessoa. Ela precisa falar com alguém que ela confie mesmo. Que ela não tenha vergonha e que ela saiba que ela não será julgada. Né? Muitas vezes, olha só, a questão do adolescente, ele não fala para o pai ou para a mãe, porque ele fala assim, se eu contar isso para minha mãe,
minha mãe e meu pai vão começar a me dar sermão. Por quê? Porque é inexperiência, não sabe. Acha que daquele jeito está certo. Entendeu? Então, essa pessoa precisa se abrir com quem ela realmente confia. E aí eu vou falar para você, ela vai acabar dizendo, em algum momento ela vai acabar aceitando essa ajuda, seja aí da maneira que for, tá? Mas o que não pode é abandonar a pessoa, né? Eu vejo muito isso, deixei para lá, ele que se dane. Não, não é assim. Nós podemos perder essa pessoa, né? Oi, Rosimari, @Gláucia Psicoterapeuta. Obrigada, viu? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tinha aberto a câmera aqui? Opa, pois não, pode abrir a... Oi, José Carlos, boa noite. Seu áudio está fechado. Opa, aí. Primeiramente, parabéns pela palestra, muito obrigada, José Carlos, obrigada. Chega num momento muito importante, né? Mas mesmo uma curiosidade, Setembro Amarelo, né? A gente lê e percebe que Setembro Amarelo é um índice muito alto de suicídio, né? A gente sempre escuta muito casos, né? Sim. Coincidentemente, setembro. Você sabe me dizer essa coincidência e essa origem do Setembro Amarelo? Olha, o mês de setembro ele foi escolhido, eu ouvi e li uma matéria que disse o seguinte, como início da primavera, início da abertura da vida das flores, né? Eles quiseram atrelar a vida, a uma nova vida, um nascimento, né? De uma pessoa que talvez pudesse tirar a vida, mas que ela continuasse a viver, né? Então, eu já ouvi e já li explicações a esse respeito, né? Que eles escolheram o setembro e a cor amarela, que significa vida, radiante, né? É uma cor que chama atenção para a vida, tá? E, realmente, o mês de setembro, e isso, José Carlos, é até interessante falar, porque é o seguinte, existe aí um mito de que não se deve falar em suicídio para não atrair. E isso, por muitos anos, né, era meio que proibido se falar em suicídio. Olha, não fica falando em suicídio porque você vai fazer a pessoa cometer o suicídio, você vai levar ela a isso. E isso realmente não existe. Por quê? A pessoa que ouve falar em suicídio e pratica é porque aquela ideação já está plantada nela. Né? Se não, por exemplo, eu, que há 2 anos estudo sobre isso, acompanho legislação, acompanho esses tratados, acompanho o que é feito. Então, eu teria sido uma vítima do suicídio. Eu falo muito nisso, eu converso com pessoas. Né? Então, o mito de que não se deve expor e não se deve falar, né? Isso também tem que ser mudado. Né? Existe, sim, uma legislação, eu acredito que com relação à mídia, né, de que a mídia não deve mostrar imagens e os objetos de execução. Por quê? Porque as pessoas que já têm a ideação podem fazer aquilo por identificação. Entendeu? Isso se chama suicídio por identificação. Então, ele vê como uma pessoa se matou, ele acaba querendo fazer da mesma forma. Então, hoje existe essa questão de ética da mídia, né, de não mostrar, porque antigamente era muito comum, aparecia lá a pessoa morta, né, como que ela se matou, foto, era muita especulação, né, muita tragédia. Na verdade, eles queriam atrair público. Isso, sim, é muito negativo. Por quê? Porque a pessoa que está com isso plantado dentro dela pode ser, sim, mais um degrau para ela subir e conquistar. Entendeu? Agora, falar em suicídio é muito importante. Na verdade, ele necessita ser falado. Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm essa ideia e têm vergonha de falar. Mas eu tenho vergonha de falar que eu já quis tentar me matar. Mas qual a vergonha? Né? Mas por quê? Por conta dos julgamentos que são feitos, né?
Então, aí é essa questão. Mas, no ano de 2018, houve, acho que o maior pico de número de suicídios no mês de setembro. Tá? Acredito, tá? Eu não tenho essa certeza, mas acredito que tenha sido uma coincidência. Tá? Foi o ano que eu fiz um curso pela Academia de Polícia em São Paulo, né? Que eles levaram psiquiatras e médicos, psicólogos, psicanalistas, para fazer esse curso de prevenção, e foi justamente o mês que mais se teve o suicídio, né? Inclusive entre policiais, que não foi divulgado, mas entre policiais foi o ano com o maior índice de suicídio cometido. A gente também fala muito de criança suicida, né? Pessoas com depressão. Eu já vi alguma coisa também, você deve estar acompanhando, idosos também, está aumentando esse... Idosos, sim. Os idosos, José Carlos, o que a gente tem acompanhado? Com essa questão pandêmica, eles tiveram que ficar reclusos, né? Então, a visita dos filhos, dos netos, aquela alegria que eles tinham, foi tolhido deles, foi tirado deles de uma forma muito brusca, né? E eles passaram a se sentir muito sozinhos. E aí vem aquela questão assim, olha, eu já estou com uma idade avançada, eu não posso sair da minha casa, eu já tenho, eu estou com uma doença, eu vou antecipar toda essa dor, né? Então, esse olhar para os idosos também deve ser muito importante. Agora, acredito que essa questão da pandemia esteja começando a melhorar um pouco, né? A gente começa a ver mais pessoas saindo, né? Se reunindo. Então, pode ser que isso agora tenha uma redução. Mas no período da pandemia foi muito observado isso. Aqui na minha cidade, nós tivemos um casal de idosos que o marido ele sofreu um acidente e ficou paralítico, né, na cama. A mulher que cuidava dele, com a pandemia, se afastaram filhos, sobrinhos, irmãos, e ela acabou matando ele e se matou depois. E deixou uma carta dizendo que ela estava acabando com o sofrimento dele, dela e de todo mundo. Entendeu? Então, esse olhar para esses idosos, eles necessitam sempre ter esse olhar, né? Inclusive, não sei se alguém aqui assistiu, acho que é a segunda temporada do Sessão de Terapia, onde o psicanalista, o Caio, né, ele teve uma paciente chamada Aide, idosa, que ela chegou com ideação suicida no programa, né, foi abordado, e isso me chamou muita atenção e achei muito importante esse olhar para eles. Tá bom, então. Muito obrigado pela explicação. Parabéns, viu? Imagina, obrigado, José Carlos. Obrigada a você de participar, viu? Agradeço. Mais alguém? Eu assisti a segunda temporada e eu achei sensacional. Eu acho que foi a história que eu mais gostei de todas, né? Da Aide? Da Aide, porque ela chegou, né? E ele, tipo, desafiou, né? A Aide. E aí, no final, era bem isso que você falou mesmo, né? Que ela não queria fazer aquilo, né? Ela só queria atenção, ela queria carinho. Ela, na verdade, ela achava que ela fosse um estorvo na vida do filho, né? Ela tinha essa condição, né, de que ele era bom para ela, mas ela achava que ela atrapalhava a vida dele, né? E eu me emocionei muito naqueles episódios da Aide, porque ela foi muito verdadeira, né? E eu acredito que isso realmente se passe com os idosos, porque naturalmente eles já são pessoas que já estão mais fragilizadas por conta da idade, né? Pela diminuição das limitações, né? As limitações aumentam, né? Desculpa, elas aumentam com essas pessoas. Então, eu me emocionei muito e sempre falo, pessoal, vamos olhar para a questão dos idosos também, para que eles cuidem da saúde mental. Isso é muito importante, né? Muito importante. Sim, é verdade. Eu também, né? Nossa, eu chorei demais. E o final dela é surpreendente, né? Sim, muito legal. Sim, surpreendente. Então, filhos, né, que têm pais idosos, né,
sempre demonstrar que eles são importantes, que eles estão presentes ali na vida, de que eles fazem parte da família, né? De que eles são pessoas queridas, de que eles são pessoas que são esperadas, né? Numa festa, num encontro, no aniversário, sempre dá essa valorização para eles, porque, na verdade, eles necessitam ser valorizados, né? Eles querem, muitas vezes, ajudar, mas não têm mais condições físicas disso, né? Mas falar para eles, olha, vocês estão com nós estamos com vocês, né? Ligar, mandar uma mensagem, né? Estar sempre por perto, não deixar essas pessoas sozinhas, né? Isso é muito importante. Isso também é prevenção com relação a idosos. Ok? Sim, verdade. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Roberta. Mais alguém? Alguém tinha pedido alguma coisa aqui no chat, né? Sobre livro, agora que eu lembrei, gente, desculpa. Deixa eu só olhar aqui. Eu poderia sugerir livros sobre o tema baseado em psicanálise, por favor. Meu portal, no momento, eu não tenho nada para te falar aqui, tá? Mas eu posso verificar para você e posso retornar. Se você puder me adicionar ali no WhatsApp, tá? Eu vou deixar o número aqui, eu posso ver para você, tá? Se você quiser, quem quiser anotar, tá? Pode anotar. No momento eu não consigo nem falar para você se realmente existe, tá? Provavelmente na psicanálise nós vamos falar em pulsão de vida, pulsão de morte. Provavelmente nós vamos achar livros assim com essas abordagens. Mais alguém? Ainda temos 5 minutos. Ninguém? Então, tá bom. Então, pessoal, eu agradeço muito vocês que dedicaram esse tempo aqui comigo, tá? Essas informações passadas, gostaria muito que elas fossem multiplicadas, tá? Para pessoas que vocês conheçam, para os profissionais também que estão na sala, conversem com essas pessoas, digam para elas que elas precisam falar, elas necessitam falar, tá? De que a vida pode ser vivida com ou sem essas dores, né? A gente pode aí resolver muita coisa e continuar vivendo, né? Um exemplo muito clássico que eu trago são aquelas pessoas que sofreram acidente, perderam mobilidade, e pessoas que viram que aquilo não seria o motivo de se liquidar uma vida, né? Mas seria, sim, um momento de reflexão, né? E de desenvolvimento pessoal, né? Então, eu sempre trago um exemplo desse que eu acho muito interessante, né? E conversar com essas pessoas, dizer para elas que elas não estão sozinhas. Ok? Cris, não sei se você está por aí, acho que a lista, né? Está indo para o e-mail, é isso? Acredito que sim. Ela escreveu aqui, mas eu não consegui. Mas eu acredito que ela passou a lista e o certificado vai pelo e-mail de vocês. É isso aí. Pessoal, isso será encaminhado. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. José Carlos, Instituto Mente Criativo, obrigado pelo convite, adorei, estou sempre à disposição. Roberta, muito obrigada. Sandra, muito obrigada. Danilo, aos que saíram também, muito obrigada pela audiência aí, pela atenção de vocês, tá?
E precisando, a gente está aí, né? Ai, ai, ai.